Alô, alô, sejam muito bem-vindas ao segundo episódio do Behind the Crown. Espero que vocês tenham gostado deste regresso. Pelo menos o feedback que eu recebi foi super positivo, por isso não podia estar mais contente. E neste episódio, eu sinto que esta semana é uma daquelas semanas que eu não sei o que é que eu vou falar convosco, mas vocês responderam muito no primeiro episódio a dizer que preferiam que eu fosse mais consistente, que saísse um episódio realmente uma vez por semana, por muito que eu não tenha muita coisa para dizer. E eu se calhar devia tentar estruturar um tema para cada episódio, mas sinceramente eu sinto que quase que eu quero que isto seja um diário, sabem? Onde eu venho aqui desabafar um bocadinho da minha semana e um dia quando eu olhar para trás vou poder relembrar todas as minhas semanas um bocadinho o que se passou, quase como se fosse um diário. E lá está, é para ser uma conversa descontraída entre amigas. E no episódio passado, onde falámos um bocadinho sobre objetivos, eu lembrei-me de tocar aqui num tema que foi algo que eu descobri este ano na terapia e que talvez possa ajudar alguém daí desse lado, que é basicamente ser inconsistente. Eu disse-vos que eu tenho muita dificuldade em ser consistente com as minhas rotinas, com o treino, com a alimentação, com o meu trabalho, com a criação de conteúdo, e esse ano estou a tentar mudar isso e o meu mês de janeiro foi muito focado em estabilizar as minhas rotinas. Eu não sei se vocês sabem, mas o mês de janeiro, para quem trabalha com criação de conteúdos, é um dos meses mais parados. É normalmente onde fazemos o fecho do ano, o balanço do ano, tratamos da contabilidade, todas as contas são fechadas e terminadas e em fevereiro normalmente começa um ano novo. Claro que existem campanhas também, mas acaba por ser um ano um bocadinho mais parado, onde as marcas ainda estão a desenvolver também as suas estratégias de marketing, o que é que querem fazer relativamente à publicidade, os influencers que querem para cada campanha. Então eu sinto que é realmente um mês que eu consigo parar um bocadinho e dedicar-me a mim mesma. E o que eu sinto que eu falho muito é que eu quero começar logo tudo de uma vez, ou seja, quero começar logo a comer na mesma semana, quero comer super bem, ser super rigorosa, treinar 5 vezes por semana, fazer sempre a minha skincare, ou seja, eu sinto que eu começo o ano logo super estimulada e quero fazer tudo ao mesmo tempo. E por vezes fazer tudo ao mesmo tempo, implementar tantas rotinas novas ao mesmo tempo, acaba por não dar certo. E eu sinto que era muito isso que eu falhava. Eu tentava cumprir logo tudo ao mesmo tempo. Se uma semana já não conseguia treinar 5 vezes, já ficava desmotivada e começava a falhar com outras coisas, com a alimentação. Também não fui treinar, mais vale comer um bocadinho mal ou comer o que me apetece. E isto é um pensamento completamente errado, não é? Eu não sei se vocês já viram um TikTok que aparece muitas vezes e é super verdade, que é tipo: estamos a beber um café e sem querer entornamos um bocadinho do café. Olha, desculpem lá, eu esqueço-me sempre de tirar a internet do computador e vocês ficam aqui a receber notificações do meu e-mail. Mas pronto, eu estava a dizer, imaginem que vocês entornam o café, mas ainda conseguem apanhar a tempo e o café ainda, pronto, só pingou um bocadinho, só perderam um bocadinho do café quando entornaram, porque reagiram logo, apanharam no copo e voltaram-no a pôr em pé e ele ainda tem o café quase todo. Então, se nós tivéssemos esse pensamento em tudo o que nos acontece na vida, o café entornou um bocadinho, mais vale despejar o café todo e tipo, perdido por 100, perdido por 1000, sabem? Mas não pode ser assim. Ou seja, se não conseguimos treinar 5 vezes nessa semana, não faz mal. Comemos melhor, para a semana vai ser melhor, vamos conseguir se calhar treinar mais. E lá está, eu sinto que eu andava a falhar muito porque era demasiado exigente comigo, tentava incutir várias rotinas ao mesmo tempo, muita coisa diferente, muitos hábitos diferentes e depois acabava por falhar e voltar sempre ao início ou acabar por desistir. Então o que eu fiz neste mês de janeiro foi um bocadinho isso, tentar implementar a rotina, se calhar numa semana treino um bocadinho mais, se eu não consigo, não vou deitar tudo por terra, vou comer um bocadinho melhor e tentar gerir dessa maneira. Por exemplo, hábitos simples como skincare,
lavar os dentes, que nós falámos no episódio anterior, se calhar cuidar de nós. Por exemplo, eu tenho muito esse hábito, mas sei que muita gente não tem, mas foi uma coisa que me foi incutida desde pequenina, que é, cada vez que eu tomo banho, ponho creme no corpo. Às vezes esses pequenos hábitos que nós não temos e queremos mudar, no meu caso, quis começar a fazer gua sha no rosto, todos os dias, para ver se notava alguma diferença na definição do meu rosto. E eu sinto que é um bocadinho isso. Às vezes numa semana ficamos mais num hábito, quando esse hábito já está implementado, adicionamos outro e vamos tentando fazer isto até conseguirmos realmente atingir e ter essa consistência em todos os hábitos que nós queremos. E uma coisa que eu vim a descobrir na terapia o ano passado é que eu, por norma, nunca me meto em prioridade. Ou seja, se eu tenho compromissos, quer de trabalho, prazos de entrega, porque como criação de conteúdo e eu também giro as redes sociais de outras marcas, então é preciso prazos, os conteúdos têm que sair naquele dia, têm que ser entregues e eu nos meus compromissos profissionais eu não falho. Eu não chego atrasada, não gosto de chegar atrasada, nunca falho um prazo de entrega de um conteúdo, sou super responsável com tudo. Se eu tiver um compromisso, um evento, uma marcação, independentemente do que aconteça, eu vou estar presente e não vou falhar com isso. E quando é para mim, eu parece que falho sempre, ou seja, dou muito mais prioridade às outras coisas do que realmente ao meu trabalho. Por exemplo, imaginem que hoje eu tenho um dia super atarefado e os conteúdos para as marcas que eu giro ainda não estão prontos para o dia de hoje. Independentemente do dia ter 24 horas e, por exemplo, se a minha rotina normal é deitar-me às 9h30, 10 da noite, se naquele dia eu não conseguir ter feito aquele conteúdo ou não ter tido tempo, o conteúdo vai ser entregue à mesma, independentemente da hora, independentemente de eu ter que me ir deitar mais tarde. Eu sei que aquele conteúdo vai sair e eu não vou falhar nunca com os prazos de entrega. Mas, por exemplo, quando é para mim, quero imenso editar um Reels daquele restaurante que eu fui e não tenho conteúdo para hoje, vou fazer para hoje. Mas parece que eu meto sempre as outras coisas à frente do meu trabalho e das minhas prioridades. Ou seja, se calhar esse conteúdo eu pensava, já são 9h30 da noite, já é a minha hora de deitar, eu vou deitar porque isso eu posso fazer amanhã. E é um pensamento que eu tenho tentado mudar um bocadinho, porque, por exemplo, imaginem que eu dormi super mal e normalmente eu vou sempre treinar às 7 da manhã. Imaginem que eu esta noite dormi super mal, vou pensar, não, acordei às 3, 4 da manhã, estou a dormir mal, vou já cancelar o meu treino e não vou treinar às 7 da manhã porque não dormi bem, etc. Mas eu nunca faria isso se eu tivesse, por exemplo, uma reunião importante ou um evento importante de trabalho, eu nunca iria cancelar, independentemente de eu ter dormido pouco, que é o que acontece com toda a gente, não é? Toda a gente que tem uma hora para entrar no trabalho, independentemente de ter dormido mal, vai aparecer no trabalho. Eu, se calhar, se fosse algo para mim, ou seja, ir treinar, ou se fosse com o meu trabalho, porque na verdade eu é que giro o meu trabalho maioritariamente aqui em casa, e eu sinto que isso é sem dúvida a parte mais difícil de ser criador de conteúdos. E eu não me queixo nada do meu trabalho, eu adoro o que eu faço, eu acho que temos imensas regalias com este trabalho e sou mesmo super abençoada por fazer e ter pessoas que me acompanham, mas eu sinto que me falta muito essa disciplina para mim. Porque se fosse para os outros, eu estava lá, eu estava presente, eu não falhava, eu ia a horas. Se fosse para mim, eu penso, não preciso de acordar tão cedo para gravar, porque eu posso gravar o resto do dia. Então acabo por me desorganizar e ter que ter uma disciplina extra, porque não tenho ninguém a mandar em mim. E eu não sei se isto é relatable, mas eu espero ter explicado bem. E uma coisa que o Nino também me estava sempre a dizer era mesmo isso. Quando eu dizia, estou cansada, não vou treinar. Mas se eu tivesse, lá está, uma campanha para gravar, horas marcadas com o videógrafo, uma reunião, um evento,
eu não iria falhar, independentemente de estar cansada ou não. Então eu acho que o meu mindset tem mudado um bocadinho, principalmente relativamente aos treinos, que é pensar, olhem, independentemente de eu estar cansada, do que aconteça, isto tem que ser uma prioridade como se fosse quase um trabalho. Porque, na verdade, estou a cuidar de mim, da minha saúde, é também o meu escape, ajuda-me na saúde mental e eu sinto que com isso, entretanto, passou o mês de janeiro, já estamos no início de fevereiro e eu fico mesmo contente porque o meu mês de janeiro foi um bocadinho para implementar todos estes pequenos hábitos para agora, em fevereiro, começar a trabalhar mais no meu digital, na criação de conteúdo, mas já implementei estes hábitos no mês de janeiro de self-care, ou seja, rotinas de treinar bem, fazer marmitas, comer bem, o meu self-care, a minha skincare, e eu sei que isto vai ser um pensamento super estúpido e que se calhar vocês vão pensar, ai que futilidade, mas a verdade é que o nosso corpo é a nossa casa, nós vamos viver no nosso corpo para sempre e eu sinto que o temos que estimar da melhor maneira. E quando eu estava a concorrer para o Miss Portugal, um dos pensamentos que eu tinha muito era eu tenho que ser a minha melhor versão. Então eu não falhava com nada. Imaginem, eu saía do banho, eu punha creme, eu punha óleo, eu escovava os dentes 3 vezes ao dia, eu passava fio dental, eu fazia a minha skincare, eu nunca dormia maquilhagem porque eu nunca dormia maquilhada porque eu pensava sempre, isto vai fazer a diferença. Tipo, se eu quero estar perfeita, porque eu naquela altura achava que era preciso um nível de perfeição extremo para conseguir ser eleita Miss Portugal, então eu não falhava nada que tivesse a ver com a minha rotina de self-care, porque eu pensava, se calhar as outras não estão a fazer isto, e isto é que vai fazer com que eu me sinta melhor, que esteja no meu auge, e eu perdi um bocado esse mindset, e eu sei que pode ser um bocadinho fútil, mas eu penso, eu quero voltar a ser a minha melhor versão, porque eu sinto que quando nós estamos bem connosco, estamos bem com tudo à nossa volta, ou então às vezes eu penso, ok, tudo à minha volta, temos aqueles dias maus também, coisas que correm mal, toda a gente tem, ninguém tem uma vida perfeita, então eu penso, quando eu estou nesses dias maus, eu penso, ok, tudo pode estar a correr mal, mas pelo menos eu estou bem comigo, eu estou a fazer bem à minha saúde, estou a comer bem, estou a treinar, estou a cuidar de mim e o resto vai-se resolver. Eu sei que este mindset pode ser, vocês se calhar estão a ouvir desse lado e estão a pensar que ridícula, só pensa nela ou só pensa na aparência, mas não é isso, eu acho que é muito mais do que a nossa aparência, é mesmo como nós nos sentimos e isso também depois reflete no nosso trabalho, principalmente no meu trabalho que acabo por trabalhar muito com a imagem. Há alturas que eu se calhar estou mais insegura com o meu corpo e penso, não vou publicar aquilo que eu não gostei daquele ângulo, fiquei feia, a minha cara está bolachuda. Então todas essas coisas influenciam, pelo menos no meu trabalho, que eu sinto que trabalho muito com a imagem, é um bocadinho mais chato, mas vamos ser sinceros, acaba por contar um bocadinho em tudo o que nós fazemos na nossa vida e também a sentirmos bem. E se vocês são como eu, que metem sempre toda a gente à vossa volta em prioridade, todas as outras tarefas em prioridade, mas quando são compromissos convosco mesmo, vocês falham, se calhar têm que começar a pensar e pôr na balança também o que é mais importante e também quererem trabalhar em vocês mesmas. Por isso, este fica o meu conselho convosco. Já nem sei falar. Este fica o meu conselho para vocês. E foi algo que eu também só pus em perspectiva na terapia, porque eu pensava, fogo, eu considero uma pessoa tão responsável, tão organizada, tão metódica, nunca falho com o meu trabalho, nem com os outros, porque é que depois para mim eu não faço isso? E também tem muito a ver com o respeito que temos por nós próprios, com o amor próprio, e se nós não estivermos bem connosco, nada vai estar bem. Por isso, aqui fica a minha dica para vocês.
E no fundo é isso, é sermos mais consistentes. E isto também para dizer que o mês de janeiro é um mês super longo. Toda a gente fala que o mês de janeiro tem tipo 200 dias, custa imenso a passar. E eu este ano comecei a pensar, se calhar o mês de janeiro é assim tão longo para nos dar uma oportunidade de recomeçar sempre nestes objetivos. Por exemplo, o ano passado eu lembro-me perfeitamente que janeiro passou e eu ainda não tinha treinado nada de especial, não tinha comido nada bem e já me sentia a falhar. Sentia que, bem, o ano começou, já estou em fevereiro, mais um mês passou e eu não consegui treinar, comer bem, cuidar de mim, já estou a falhar com os meus compromissos e senti que comecei o ano mesmo em baixo. E como é óbvio que vocês podem começar os vossos objetivos a qualquer altura do ano, mas isto não tem nada a ver, mas é só um pensamento que eu tive o ano passado e que este ano eu comecei a pôr perspectiva, porque houve dias que eu falhei no treino também, houve dias que eu falhei na alimentação, houve dias que eu falhei na skincare e tudo mais, mas eu pensava, ok, tenho uma oportunidade para recomeçar e não para deitar tudo por água abaixo, porque o meu pensamento do ano passado era, ei, não fui treinar, agora vou comer mal, tipo, não faz mal, também não, começa amanhã, e estava sempre assim. E este ano o meu mindset no mês de janeiro foi totalmente diferente, foi, ok, hoje não consegui treinar, não faz mal, vou tentar comer ainda melhor porque não consegui treinar e não vou hoje, vou amanhã. E sentia sempre uma oportunidade de recomeçar e fiquei super contente porque senti que comecei o ano logo a cumprir objetivos que eu estabeleci. Eu estou sempre a ser repetitiva, mas isto é realmente um foco importante na minha vida, porque eu sinto que me dá mais confiança. Eu também vi um TikTok, porque hoje em dia toda a gente vê tudo no TikTok, não é? Vi um TikTok que dizia isto e eu super relacionei-me, que foi, quando nós nos comprometemos connosco próprios a ir treinar todos os dias e falhamos, começamos logo o dia a falhar esse compromisso, no meu caso, porque eu vou sempre treinar logo cedinho, se eu me comprometia a ir treinar, mas depois acordei cansada, não me apetece, não vou, isso influencia diretamente na minha autoconfiança, porque eu comprometi-me a fazer uma coisa e falhei. Não fui capaz de fazer por preguiça ou por estar cansada, e tudo isso acaba por influenciar diretamente na nossa confiança e na nossa autoestima. E eu não estou aqui a dizer para não ouvirem o vosso corpo. Ouvi imensas vezes durante este mês, lá está, porque eu quis começar logo à bruta, a treinar 5 vezes por semana, de segunda a sexta, mas houve dias que chegou quinta-feira ou sexta-feira e eu já estava super cansada. Houve dias que eu pensei, ok, hoje se calhar não vou treinar, compenso depois um dia no fim de semana, ou treino, ou vou fazer uma caminhada, vou fazer um treino mais tranquilo, porque sinto mesmo que estou cansada, que o meu corpo está a pedir descanso. E isso é importante nós também ouvirmos e não nos levarmos ao limite. Mas é mais uma questão de mindset que eu vos quero passar aqui hoje. Entretanto, desculpem eu estar aqui com o telemóvel, mas eu vou apontando tudo o que eu quero falar convosco nas notas. Este fim de semana, eu e o Nino celebramos assim o Dia dos Namorados antecipadamente. Fomos passar um fim de semana ao Epic Sana Marquês. Não fomos assim para muito longe de casa, porque fica mesmo aqui em Lisboa. Mas o hotel é incrível, o spa incrível e receberam-nos super bem. Nós adorámos mesmo a nossa experiência lá e nós já tivemos em imensos hotéis de 5 estrelas também, imensos spas, já fizemos imensas massagens, porque é uma das coisas boas deste trabalho, que nos dá a oportunidade de ter estas experiências incríveis. E realmente nós fizemos uma massagem que para mim foi 10 de 10 e está no top 3 das melhores massagens que eu já recebi, porque não só a massagem foi boa, tipo as terapeutas eram muito boas,
como o conforto da sala não tem explicação. As macas eram assim largas, super confortáveis, eram elétricas, então elas dobravam tipo as costas quando era para nós ficarmos mais para cima, dobravam assim as pernas para nós ficarmos mais confortáveis, mas era tudo a cama que se mexia. E depois tinha tipo um edredom super confortável por baixo na cama, na maca, não é? Mas aquilo quase parecia uma cama. E assim um edredom mesmo confortável por cima, estávamos mesmo quentinhos, uma almofada mesmo almofada. Eu nunca tinha estado num spa assim, tipo, normalmente... Ok, as macas são boas e tal, mas ali foi um conforto extremo. E depois a experiência incluía tipo um ritual de pés antes da massagem, depois tínhamos a massagem de relaxamento e depois pudemos ficar dentro da salinha num jacuzzi privado e eles trouxeram assim champanhe, uns moranguinhos, uns docinhos, uns chocolatinhos, para nós estarmos ali 30 minutos a desfrutar do jacuzzi e foi mesmo incrível sair de uma massagem mesmo relaxante e depois entrar tipo numa banheira mesmo quentinha, ali com os jatos. Eu senti mesmo que foi um fim de semana perfeito para terminar o mês de janeiro. E nós por norma nunca gostamos de celebrar o Dia dos Namorados no Dia dos Namorados, porque é sempre uma confusão e jantar fora, os hotéis ficam cheios, mais caros. E eu acho que o ano passado até passámos os 3 cá em casa e mandámos vir McDonald's. E este ano também já temos planos, mas não é connosco, vamos ter um jantar e com mais pessoas. Por isso este ano pensámos, vamos antecipar e fazer então este programinha no hotel, que foi mesmo bom. Por isso, se vocês não têm ideia do que fazer no Dia dos Namorados, eu super recomendo vocês irem ao Epic Sana Marquês e reservarem esta massagem a 2. É mesmo incrível. E para além disso, o hotel também tem um restaurante italiano, que é o Allora, que nós adorámos. Tem DJ às sextas e sábados. A música é boa, mas eu ia dizer a comida é ótima, italiana, o ambiente do restaurante também é muito, muito giro, o hotel em si também é incrível, os quartos, por isso, olhem, super recomendo, foi um fim de semana mesmo relaxado e foi muito engraçado, porque durante o fim de semana, eu confesso que quando eu vou para estes fins de semana eu sinto-me super criativa, apetece-me criar imenso conteúdo, fazer coisas diferentes, sinto mesmo que supostamente devia de ser um fim de semana para eu relaxar, mas é quando me dá sempre picos de criatividade, quer gravar tudo, tenho ideias para imensos vídeos, quer tirar fotos, então eu sinto que é mesmo bom, venho de lá super revigorada e cheia de conteúdo e ajuda-me a refrescar a cabeça. E dito isto, nós estávamos a gravar uns conteúdos no ginásio porque aproveitámos estes fins de semana para treinar e isso é uma coisa que nós nunca fazíamos, mas este ano também mudámos, porque é assim, nós temos sempre muitos fins de semana ao longo e muitas escapadinhas ao longo do ano e o que acontece muito é que nós aproveitamos sempre estas escapadinhas como desculpa para não treinar, ir experimentar restaurantes novos, por isso acabamos por comer não tão saudável e este ano nós já temos imensas escapadinhas destas reservadas ao longo do ano e metemos para nós que não, temos que aproveitar estes fins de semana para cuidar ainda mais de nós, aproveitar para treinar porque temos muito mais tempo livre, estamos literalmente de férias e também comer melhor, cuidar do nosso corpo, fazer escolhas melhores. E fiquei contente porque foi o primeiro fim de semana do ano e conseguimos realmente fazer isso. Comer melhor, ir treinar os dias que lá tivemos, porque na verdade é que tens 24 horas completamente livres, não há desculpa para não ir treinar, não cuidar de nós e sabe mesmo bem. E nós estávamos no ginásio a gravar uns conteúdos, porque eu penso, eu nunca partilho nada de treino e o ginásio é giro, estávamos só nós, tenho tempo para gravar com calma, então estava a gravar uns vídeos lá no ginásio e entrou um senhor e o senhor estava imenso a olhar para nós com o tripé a gravar e eu pensei, se calhar estou a incomodar o senhor e fui tipo pegar o tripé e disse, eu vou tirar daqui o tripé, não se preocupe e ele, não, está à vontade ele estava a falar em inglês comigo porque ele era do Canadá. Ele, não, estejam à vontade, eu estou só a ver porque a minha filha também é UGC, tipo, cria conteúdo e assim. E
eu posso dizer o Instagram dela porque ela queria crescer mais nisto, és influencer, não é? Tipo, porque antes desta conversa toda ele perguntou-me se eu era influencer, não é? Por estar ali com o tripé. E eu disse que sim, estava-lhe a mostrar o meu Instagram. Ele depois começou-me a falar da filha, disse, a minha filha também precisava de dicas porque ela gosta muito, ela é o GC, mas ainda tem uma plataforma pequena, gostava de criar mais conteúdo. E o senhor foi super querido. Depois eu fui seguir a filha dele e disse, pronto, se ela precisar de ajuda, que mande mensagem, tenho todo o gosto em ajudar. E depois, entretanto, a menina mandou logo mensagem a dizer que gostava muito de me seguir, que já me seguia e que ficou super contente e queria saber um bocadinho mais de como podia fazer para crescer nesta área. Eu tive um bocadinho ali a trocar mensagens com ela, mas achei tão fofo, tipo, o pai. Estas coisas comovem-me sempre, porque faz-me muito lembrar os meus pais também são muito assim, quando às vezes até demais e me envergonham-me completamente. Às vezes vou tipo a lojas assim, a minha mãe está, mostra o teu Instagram, Inês, mostra. E eu fico tipo, ai que vergonha. Mas eu percebo, não é? Se calhar também quando eu for mãe vou ser assim. E então o senhor fez-me muito lembrar os meus pais, porque os meus pais também são muito assim, a minha filha e gosta de mostrar e se pudesse seguir. Então achei tão fofo que, claro, tive todo o gosto em ajudar. E se vocês aí desse lado também tiverem dúvidas ou eu posso ajudar de alguma maneira, eu tenho sempre todo o gosto em ajudar e respondo sempre às vossas mensagens, mesmo que às vezes demore um bocadinho. Eu acho que nunca deixo mensagens por responder, por isso, se vocês quiserem, estou mesmo à disposição. Acho que não tenho assim mais nada de especial para falar convosco hoje. Tenho aqui uma história engraçada, mas isto vai ser assim muito rápido. Eu e o Nino fomos a um brunch durante este mês, a um brunch que nós adoramos e vamos lá imensas vezes. E uma vez nós comemos lá uma coisa, tipo um prato que estava incrível, que eram os camarões fritos, assim com um molho picante, e nós adorámos. Então quando fomos lá da outra vez, eu até disse assim ao Nino, olha, vamos pedir isto e vamos pedir a dobrar, porque eu quero imenso, tipo, comer isto sozinha. Tipo, cada um pede um prato destes camarões porque eu quero imenso comer isto. E nós fomos lá, pedimos então cada um prato desses camarões e os camarões vinham completamente rijos, mas tipo, fritos de uma maneira que nem dava para trincar. Então nós não comemos nada e nós pedimos a dobrar. Tipo, nós pedimos a dobrar e aquilo ficou ali a desperdiçar porque estava impossível de comer. E eu fiquei-me a sentir tão mal porque, por acaso, fomos convidados para ir lá ao brunch e eu pensei, meu Deus, isto é péssimo, pedimos imenso, agora vamos deixar tudo. E foi das primeiras vezes, porque eu não gosto nada de ser esta pessoa que chama a atenção, mas foi das primeiras vezes que eu tive de dizer à senhora, olha, nós não conseguimos comer os camarões porque eles realmente estão muito fritos, eu peço imensa desculpa, mas não dá mesmo para trincar, aquilo estava tipo uma pedra. Foi só uma história caricata, porque eu fico sempre cheia de vergonha quando essas coisas acontecem. Foi tipo, olha-me estes golosos, vão pedir tipo prato principal para cada um e ainda entrada a dobrar igual e depois nem comem. Tipo, isto era o que as pessoas iam pensar, não é? Então eu tive que me justificar. Mas não sei se já vos aconteceu assim, situações caricatas destas em restaurantes, mas eu fico sempre com muita vergonha. E pronto, entretanto hoje bati 5 vezes aqui no microfone, peço desculpa pelo barulho, espero que vocês tenham gostado deste episódio e vemo-nos para a semana. Beijinhos, tchau!